funciona o diagnóstico e como que nós chegamos no diagnóstico? Existe um teste, tá? Inclusive, eu vou falar o nome do teste para vocês, que é o DSM-4. Ele é um sistema norte-americano de diagnóstico, mas ele não é um teste que dá o diagnóstico. Ele é uma avaliação norteadora do diagnóstico, feita pelos profissionais junto às crianças, certo? Ele é um teste norteador, aonde a família vai respondendo as questões das crianças para fazer uma verificação quanto ao nível de intensidade, frequência, dificuldades, para ter uma noção se a criança tem ou não o diagnóstico da impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção. Esse é o primeiro ponto aonde vai se verificar se a criança está sendo conduzida a esse ponto. Primeira coisa que se faz os pais, quando estão verificando que a criança está nessa situação norteadora, é procurar o profissional, o pediatra, encaminhar ao neuropediatra, para que ele faça a bateria de exames. O que é a bateria de exames? Ele vai fazer os exames neurológicos, normalmente, para verificar se a criança não tem nenhum outro problema, não é por causa do TDAH, para verificar se não há outro problema. Vai passar para uma avaliação multidisciplinar, tá? Aonde a criança vai passar por fonoaudiólogo, psicopedagogo e psicólogo. Os psicopedagogos vão fazer uma coisa que os pais já podem começar num processo prévio, que é o processo da observação. O que significa o processo da observação, pessoal? Tá? O processo da observação é uma análise da criança em todos os seus pontos. A questão da escola, como que a criança está na escola com relação às suas tarefas, realização de tarefas, como que ela escreve no caderno, se ela tem dislexia, se ela tem descalculia, se ela tem dificuldade com conta, se ela come letra, se ela não come letra, como é que está o caderno dela, se ela copia, se ela não copia, toda a parte pedagógica. Como que é a avaliação dela na questão do ambiente social, da sociabilização, se ela fala, se ela interrompe fala, se ela é agitada, se ela não é agitada, como que ela se sente junto dos coleguinhas, daí é toda uma conversa que você tem com a criança. E tudo isso é feito uma análise da criança. Então, agora eu vou passar para vocês a questão que é a primeira parte da avaliação, que só em 1994, prestem atenção, lá a Associação de Psiquiatria Americana implantou o teste. E aí lá foram as perguntas que vocês já devem estar me ouvindo falar. E aí o que diz? Quando nós estamos falando em déficit de atenção, desatenção, frequentemente não presta atenção em detalhes, comete erros por omissão em atividades escolares e outros trabalhos. Com frequência tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Por quê? Porque não consegue fazer as tarefas da escola, não consegue fazer leituras de livros mais pesados, tem dificuldade em fazer tarefas mais pesadas, a criança quer fugir desse tipo de coisa, se distrai por qualquer coisa e não consegue se concentrar. Com frequência parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra. Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais. Não devido a comportamento de oposição ou incapacidade de compreender a instrução. Ou seja, ele não responde porque é desatento. Com frequência tem dificuldade de organizar tarefas e atividades. Com frequência demonstra ojeriza, reluta em envolver-se em tarefas que exigem um esforço mental constante. Por exemplo, ele não quer fazer um esforço mental muito grande, concentração muito grande, ele tem essa dificuldade, quem é desatento. Com frequência perde coisas necessárias para as tarefas ou atividades, como brinquedos, tarefas da escola, lápis, livros, materiais, uniforme. Facilmente distraídos por estímulos alheios, cai uma caneta, qualquer coisa vai distrair a criança. Com frequência apresenta esquecimentos em atividades diárias. Isso nós estamos falando em desatenção, tá? Tá aqui no relatório de questionário específico da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Agora, com relação à hiperatividade,
Nós estamos falando de diagnóstico, pessoal. Então, nós estamos falando de questionário norteador. Não é só isso o diagnóstico. Vamos aqui ressaltar, tá? Frequentemente agita as mãos, os pés, se remexe na cadeira. Frequentemente abandona a cadeira na sala de aula ou outras situações nas quais que se espera que fique sentado. Isso é com relação à hiperatividade. Frequentemente ocorre com uma escala em demasia em situações impróprias. Corre ou escala, vive escalando as coisas, tá? Em situações impróprias. Adolescentes e adultos podem estar limitadas a sensações de inquietação interior. Com frequência tem dificuldades em brincar e se envolver silenciosamente em atividades de lazer. Está frequentemente a mil, ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor. Fala em demasia. Isso nós estamos falando para o pessoal da hiperatividade. Vamos para a impulsividade agora, pessoal. Frequentemente dá respostas precipitadas, antes das perguntas terem sido completamente formuladas. Com frequência tem dificuldade de aguardar a sua vez. Interrompe ou se intromete em assuntos alheios, conversas, brincadeiras. Então, assim, esses são o relatório inicial para análise do TDAH. Como eu falei para vocês, é apenas inicial, tá? E aí, então, tudo isso nós estamos falando para a parte do diagnóstico, como se faz o diagnóstico. Aí você vai dizer, tá, e os tratamentos? Pode ser medicamentoso, pode ser que o médico venha a recomendar a questão da medicação. A família que decide com o médico se vai ou não medicar a criança. É uma decisão da família com o médico. Aí você vai me dizer assim, tá, mas e aí? Todos têm a mesmo nível? Pode-se dizer que não, porque nós temos que ver as sutilezas. Pode ser que seja um grau leve, um grau moderado, um grau grave. Por isso que nós falamos que cada caso é individual. Dependendo da situação, do incômodo que a criança está vivenciando, vai se verificar qual a terapia mais adequada à criança e se sim, se há essa necessidade tão grande da medicação e da intervenção medicamentosa em decorrente da gravidade da situação. Só que a gente tem que entender que a análise do teste, ele é um norteador de diagnóstico, pessoal. Para vocês verem, o meu filho se enquadra nisso. Realmente, o meu filho está aqui. Tudo que você está falando está fechando. Então, o que você tem que entender? Realmente tem sentido o diagnóstico. Eu vou procurar o profissional. Só que mesmo sem o diagnóstico fechado, já está na hora, se a criança está enquadrada, da ajuda. Já está enquadrado de você precisar fazer o trabalho comportamental. Você, como pai, como mãe, já pode fazer o processo de observação em casa. A criança fica mais tempo com você do que com o profissional. E você já pode fazer a terapia comportamental familiar, que já vai dar o resultado efetivo na criança. Porque daí, quando a criança chegar lá, ela já passou por um processo prévio de adaptação. Isso não significa que você vai mascarar o quadro. Porque se fosse assim, o meu filho não teria sido diagnosticado. Ele foi diagnosticado mesmo tendo feito uma terapia prévia. Só que quando ele chegou na médica, a médica disse, não tem nada, as notas dele estão excelentes. Mas a avaliação profunda feita por um bom profissional mostrou o quê? Não, realmente, ele tem todos os problemas que você está falando. Verifiquei isso, mas você desenvolveu a aprendizagem do seu filho e tudo que nós iríamos te dizer para fazer, você já está fazendo. Não há como mascarar, você só vai fazer previamente o que é necessário para a criança parar de sofrer. Então, basicamente, você vai conseguir fazer com que a criança pare de sofrer quando você faz a terapia em casa, do treinamento de pais, e é onde você vai conseguir adaptar a criança nesse processo.